Olá, eu sou Simone Amorim, falo com você nesse podcast diretamente do meu canal Opinião Simone Amorim, desta vez sobre a nossa nova lei de licitações finalmente inserida no nosso ordenamento jurídico através da lei 14.133/2021. Então, guarde bem este número de lei, porque a partir de agora nós conviveremos lado a lado com a nossa lei 8666/93 e a 14.133/2021, que igualmente passa a assumir importantes proporções para os servidores públicos, operadores de licitações. Então, todos os órgãos públicos devem voltar uma atenção especial doravante para a nossa nova lei de licitações, e também para os fornecedores, que ainda mais rápido do que os órgãos públicos devem se especializar, aprender sobre a nova lei de licitações, considerando inclusive principalmente que cada órgão fará a sua migração de maneira gradativa, então não ao mesmo tempo, ok? Se você ao final gostar aqui do meu podcast, não estando inscrito ainda no canal, convido-o a se inscrever, deixe o seu joinha, porque essa interação é importante para que o vídeo alcance o maior número possível de pessoas e eu consiga, com essa interação, fazer aí o trabalho de divulgação daquilo que publico todas as semanas aqui no meu canal, todas as terças-feiras no canal Opinião Simone Amorim, então, artigos sobre licitações, e também no meu blog Opinião Simone Amorim, ok? Então, seguindo aqui com a nossa legislação, a nossa nova lei de licitações, a lei 14.133, que você precisa doravante passar a conhecer de uma maneira sistemática, mas, contudo, sem aquela preocupação exagerada, porquanto os órgãos terão ainda 2 anos, ou seja, até 1º de abril de 2023, para implementar essa transição. A transição que a nível interno dos órgãos precisa acontecer, inclusive após, recomenda-se a regulamentação de diversas matérias que ficarão a cargo de cada ente regulamentar. E um dos vetos, nós tivemos nessa nossa legislação muitos vetos presidenciais, né? Cerca de 26 vetos, e um dos vetos que achei muito importante que tenha ocorrido é justamente do artigo que prescrevia a preferência de que os órgãos estivessem regulamentando em um só instrumento, através de um único normativo, então, todas as legislações, os normativos pertinentes a aquelas matérias internas. Então, essa regulamentação interna agora poderá, vetado este artigo, ocorrer de forma fragmentada, porque nós temos sim vários temas concomitantes de preocupação significativa para os órgãos e para os fornecedores, porquanto, se falamos de pregão eletrônico, não temos a problemática só para os órgãos públicos que iniciam a operacionalização da modalidade eletrônica agora, mas também para todos os servidores a todos os fornecedores a nível de Brasil, porquanto o pregão eletrônico não é uma realidade para os recursos próprios de todos os municípios. Contrariamente, a maioria dos nossos municípios ainda operacionaliza os seus recursos próprios através de outras modalidades que não o pregão eletrônico. Então, concomitantemente a essa preocupação dos órgãos com a migração para a nova lei de licitações, nós temos a implementação do pregão eletrônico, dos estudos técnicos preliminares, outro assunto de crucial importância que impacta significativamente na rotina do servidor público, porquanto altera inclusive o fluxo do processo administrativo de contratação pública, altera a rotina dos fornecedores que precisam conhecer sobre estudos técnicos preliminares para se prepararem para doravante estarem inclusive exercendo o direito de impugnação aos editais, de denúncias junto aos órgãos de controle externo da sua respectiva jurisdição, e que é um assunto que merece ser muito
muito amplamente, exageradamente, inclusive, abordado, porquanto a fase de planejamento consiste, se não em uma das mais importantes fases, ou seja, um dos maiores, mais importantes procedimentos dentro do processo de contratação pública e que não é exclusivo da licitação, alcança também a inexigibilidade e a dispensa, então a contratação por essas vias também. Tenho falado muito sobre estudos técnicos preliminares, sobre o pregão eletrônico e o impacto do pregão eletrônico nas demais modalidades. Inclusive, tenho falado nesses dois temas sobre o prisma já da nova lei de licitações. Você pode encontrar em outros vídeos ou podcasts aqui no meu canal, ou mesmo em artigos que venho debatendo lá no meu blog Opinião Simone Amorim, publicando todas as semanas e vários artigos sobre esse tema. E aí nós teremos então, como dizia, o impacto do pregão, dos estudos técnicos preliminares, a necessidade de regulamentação das funções e atribuições dos fiscais de contratos, que também vem na nova lei de licitações como obrigatório, inclusive legislação sobre precificação, a formação de preços de significativa importância, e tenho dito há um bom tempo que, uma vez o órgão e os fornecedores estando se preparando às boas práticas que vinham sendo sugeridas, mesmo fora da nossa lei 8666, porque nós não temos muitos assuntos relacionados a esses temas pregão, ETPs, fiscais, precificação dentro da 8666, mas foram acontecendo aí normativos e decisões precedentes, né, que foram se formando acerca desses temas fora da nossa lei 8666, por isso, inclusive, a contribuição da lei 14.133, porque insere todas essas boas práticas que a gente já vinha discutindo no seu âmbito, ou seja, consolida numa única lei tudo aquilo que o operador de licitações ou o fornecedor precisa saber acerca de contratação pública. E se você, fornecedor, ou você, servidor, já vem se preparando para a aplicação das boas práticas, como eu e demais outros colegas, muitos outros colegas que também da área aí vem debatendo isso, se você vem se preparando para a aplicação da boa prática e desenvolvendo esses procedimentos da forma como indicada nesses normativos paralelos à nossa Lei Geral de Licitações, com certeza não encontrará tanta dificuldade para migrar para a nova Lei de Licitações. Então, nós temos aí 28 anos de vigência da Lei 8666, ainda ouviremos falar dela, porquanto nós temos até o dia 1º de abril de 2023 para implementação total de todos os órgãos, fazendo essa transição, essa migração para a nova lei de licitações. Lembrando que ainda esse prazo no decorrer desse período pode ser alterado. Lembrando que a nossa lei de licitações não foi revogada, 8666, então durante esse período aí de migração, esse período de necessária implementação das novas regras, ainda teremos válida 8666, os órgãos farão a sua transição, a sua migração para a nova lei de forma paralela, provavelmente depois de já terem estudado, de terem participado dos diversos debates que nós ainda assistiremos para poder finalmente formar precedentes, porque muitos temas dentro da nova lei de licitações precisarão ainda ser bastante debatidos para, na prática, a sua aplicação ser eficiente, eficaz, uniforme. Então nós ainda temos aí um longo caminho pela frente. Se você gostou aqui do meu podcast, permaneça comigo. Ao final, deixe o seu joinha, faça seus comentários. Eu tenho recebido muitas dúvidas nas minhas redes sociais, Opinião Simone Amorim. Através do meu direct, tenho procurado responder a todas. Muitos colegas aí têm contribuído para que a gente consiga formalizar os assuntos aqui através de podcasts ou vídeos.
de acordo com as necessidades cronológicas, passando, obedecendo a cronologia necessária, porque não adianta a gente falar de boa prática se não fala do pregão eletrônico primeiro, que insere a obrigatoriedade da aplicação das boas práticas também para as demais modalidades. Não adianta a gente falar de estudo técnico preliminar se a gente não começa pela materialização nos autos dessa fase de planejamento que você já faz ou fazia de uma forma não materializada, de uma forma não sistematizada, padronizada e que passa agora a fazer. Então, essa ordem cronológica, vocês, colegas, têm me ajudado muito, fornecedores também têm passado as suas dúvidas para que a gente trabalhe os conteúdos de acordo com a necessidade de mercado. Deixe o seu joinha, como disse, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, te convido para se inscrever e conhecer lá o meu blog e me seguir nas redes sociais. Continuando sobre a nossa Lei 14.133, então grave bem este nome agora, Lei 14.133, 2021, deixo aqui ainda uma dica de ouro para você. Em primeiro lugar, não deixe de se especializar nos procedimentos fragmentados do processo administrativo. Não se preocupe em fazer uma capacitação geral sobre tudo da lei nova agora de licitações e finalmente inserida no nosso ordenamento. Se preocupe de maneira fragmentada, se preocupe com o pregão eletrônico que vem com tudo nessa lei, sendo obrigatório. Se preocupe com os estudos técnicos preliminares, porque a fase de planejamento na nova lei está totalmente valorizada. Se preocupe na capacitação dos fiscais de contratos, se preocupe com a capacitação também na precificação, trazendo para o processo de formação de preços as melhores práticas. Você que é fornecedor, se especialize em planilha de custos, porque doravante ela assume ainda um papel muito mais importante. Saiba quando ela é exigida, quando o órgão tem que fornecer essa planilha de custos obrigatoriamente, quando ele não fornece, o que você, fornecedor, deve fazer. Então, acerca desses procedimentos fragmentados, vocês devem ir se especializando para que não haja esse desespero numa regulamentação, num aprendizado geral, porquanto será dificultada por essa via do aprendizado geral, essa transição que merece uma atenção especial, porquanto nós temos, como eu disse, 28 anos de Lei 8666, fazer essa migração, esse processo não vai ser uma coisa tão simples e tão rápida, portanto, se a gente tem esse prazo, vamos nos adaptar dentro desse prazo para ir finalmente regulamentando cada matéria como deve efetivamente ocorrer, preocupado com a sua estrutura, com a estrutura do seu órgão, com a realidade do seu órgão, sem copiar itens do relatório de estudo técnico preliminar da União para o seu relatório, sem engessar os instrumentos, de maneira que você possa, de acordo com o objeto, estar trabalhando da melhor forma, com a nossa solicitação de demanda, com o nosso relatório de viabilidade dentro dos estudos técnicos preliminares. Aliás, a respeito de estudos técnicos preliminares, eu tenho um e-book que você encontra lá no meu blog Opinião, sobre precificação, um curso completo que vai facilitar a sua transição para fornecedores e servidores. Eu também tenho um curso completo recém-lançado e que já aborda a precificação sob a ótica da nova lei de licitações. Então, fique comigo. Permaneça aqui no canal Opinião Simone Amorim, porque nós teremos ainda muitas oportunidades de falarmos durante todo esse período sobre a nova lei de licitações. Forte abraço no seu coração, obrigada pela participação e não deixe de se inscrever aqui no meu canal se ainda não for inscrito.